Bom dia, bom dia, bom dia, 1, 2, 3, bom dia a todos. Vamos agradecer ao Léo pelo show que ele deu pra gente, que nos ajuda a preparar os nossos corações para a nossa tarefa. Então, sejam todos bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Como os que estão acostumados aqui já sabem, então nós temos aqui as tarefas acontecendo. A Escola de Paz, aqui com vocês, aqui embaixo. Lá em cima o Digi, com as crianças. E temos também o departamento de entrevistas. Então, quem quiser passar por entrevistas, por favor, é só procurar a Andréia, que deve estar com a pranchetinha ali no fundo, e falar com ela para passar pela entrevista e fazer o tratamento, tá bom? Bom, vamos manter os nossos celulares desligados para aproveitarmos o máximo aqui a nossa tarefa, né? E não saiam daqui com dúvidas. Tendo dúvidas, procurem alguém que está com um crachazinho aí, falem com eles e qualquer um de nós vai saber orientá-los, ou se não souber, ele vai achar quem pode orientá-los, tá bom? Então, nesse momento, vamos sentar confortavelmente, fechar os olhos, vamos sentir a presença de Jesus, vamos agradecer por esse dia, agradecer pela escolha que fizemos, pela escolha de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a vida de Jesus, né? E vamos iniciar então com a oração que ele deixou para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje nós recebemos o nosso querido companheiro de jornada, Walter. O Walter vai falar conosco sobre... Ele é tarefeiro da casa. Ele falou para apresentá-lo como tarefeiro jovem da casa, mas ele era jovem quando começou, né, na verdade. Ele vai falar conosco sobre... O tema esmola é caridade? Dar o peixe ou ensinar a pescar? Seja bem-vindo. Bom dia, meus irmãos. Eu vou pedir de novo bom dia, porque eu só ouvi os desencarnados. Os encarnados eu não ouvi. Bom dia. Agora sim, porque um sábado desse, né, com muito sol, com esse calor, que nós possamos nos encher de alegria por estarmos aqui. Eu sempre digo que essa tarefa aqui, para mim, é muito especial, esse momento. Foi a primeira tarefa que eu vim aqui no Obreiros, né? Ainda vim com a minha mãe e com meu pai para a evangelização. E assim iniciei aqui na casa, ainda criança, né? Foi a primeira atividade que eu vim aqui e eu tenho um carinho muito grande por essa atividade. Fui tarefeiro aqui durante muitos anos, né? Eu lembro que a gente fazia preparação nessa sala aqui, né? E às vezes à noite a gente tinha ido para uma baladinha, né? E a gente vinha direto para a tarefa. E tinha uns amigos que dormiam na hora da prece, a gente cutucava, tá na hora de acordar porque é a tarefa. E eu sinto carinho muito grande por todos aqui desta casa nessa tarefa. Meus irmãos, Jesus muitas vezes foi questionado pelos fariseus da época, pelas pessoas da época, sobre a lei mosaica. Muitas vezes ele foi questionado sobre isso. E um dos questionamentos que foi feito a Jesus foi o seguinte: em determinado momento questionou-se a ele assim: qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus, claro, sabiamente, né, coloca o primeiro mandamento: amarás o teu Deus
sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, dedicarás a sua vida a Deus. E ainda complementa, na mesma intensidade, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente fica pensando, quando Jesus fala para os homens amar a Deus, o conhecimento de Deus daqueles homens naquela época era o Deus da justiça. Era o Deus que controlava os ímpetos humanos naquela sociedade que era uma sociedade praticamente bárbara ainda. E quando ele coloca amarás o teu próximo, meus irmãos, aí que a coisa pega. Porque esse negócio de amar ao próximo é o que é mais difícil, não é? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu tenho... Amar o próximo... Tem próximo que é difícil, não tem, gente? Tem ou não tem? Na minha família tem uns próximos, olha, eu falo assim, só por Deus. Mas Jesus nos convida a amar ao próximo. A esse próximo que está mais próximo. Mas quem é esse próximo? São os nossos familiares? Sim. Mas é toda a humanidade. É todo o círculo voltado para a humanidade. Então, meus irmãos, quando ele nos convida a amar ao próximo, ele nos convida que para amarmos a Deus, nós precisamos dedicar ao nosso próximo uma parcela da nossa vida. E aí, meus irmãos, Paulo complementa com a seguinte colocação: fora da caridade não há salvação. Lembrando que a caridade é a mãe da fé e da esperança. Pois aquele que pratica a caridade tem fé e tem esperança de dias melhores, de oportunidades melhores à sua vida. Meus irmãos, mas o que é a caridade? Qual é a caridade verdadeira? Qual é a caridade que nós devemos praticar dia a dia? Meimei, esse espírito magnânimo, né? Esse espírito que na nossa casa tem uma importância muito grande, ela nos coloca que caridade não é dar, é dar-se. Veja bem, não é dar, é dar-se. E é através disso que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Esmola é caridade? Oferecer ao outro alguma coisa é caridade? Depende da nossa intenção. Depende daquilo que nós precisamos doar. Ou daquilo que nós estamos oferecendo para o nosso irmão. Existe uma tarefeira lá da nossa casa, da Ian, que em certo dia ela estava lavando o quintal da sua casa. Ela estava lavando o quintal e passou um menino de rua, pedindo alguma coisa para a família dele. Um alimento, uma bolacha, o que ela tivesse. Aí o menino falou: ô tia, você não tem alguma coisa para dar? Aí ela olhou para aquele menino e falou assim: eu tenho que doar para ele. Mas antes de eu buscar alguma coisa para doar para ele, eu vou perguntar algumas coisas. Ela pensou na cabeça dela. Chegou para ele: bom dia. Perguntou para ele: mas seu nome? O menino foi e disse o nome dele. Você não tinha que estar na escola nesse horário? Ah, não, tia. Eu preciso sair porque minha mãe precisa de ajuda e hoje não deu para ir na escola. Aí ela falou: mas ir para a escola é bastante importante. Você vai precisar disso mais para frente. Ele falou: não, mas amanhã eu vou. Pode deixar. Ela falou: mas onde você mora? Ah, eu moro aqui.
era uma comunidade que tinha próximo da casa dela. Eu moro nessa comunidade aqui, aqui próximo. Ah, mas em que ano na escola você está? Ele falou, eu estou no 3º ano. Perguntou para ele, você já sabe ler e escrever? Ele falou, mais ou menos. Eu sei juntar as letras, se me dão um livrinho, eu até leio, mas mais ou menos eu sei ler e escrever. Ela falou, mas você brinca do quê? Ele falou, jogo bola na rua, empino pipa com os meus amigos. E ela foi fazendo vários questionamentos para aquela criança. E até o momento que ela chegou, você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, mais novos do que eu. Você tem pai? Meu pai foi embora. E a sua mãe? Minha mãe, ela trabalha de vez em quando ela consegue uma faxina para fazer numa casa. E vocês estão precisando das coisas? Está precisando, porque ela não tem conseguido o trabalho e a gente está precisando. Aí ela falou assim, você não quer entrar, tomar um suco comigo? Ele falou, tia, eu tô sujo, eu posso entrar na sua casa? Ela falou, pode entrar na minha casa. E o menino entrou. E ela serviu um pedaço de bolo que ela tinha, serviu um suco para ele. E ficaram conversando uma boa parte. Ela parou de lavar o quintal e foi falar com ele. Aí, no final, ele já estava indo embora. Ele falou, tia, eu já vou embora. Ela falou, tá bom. Então, deixa eu pegar lá o que você me pediu, né? Eu vou pegar alguns alimentos para você levar. Ele falou assim, precisa não, tia. Você já deu para mim tudo o que eu estava procurando no dia de hoje. Alguém para conversar comigo. Alguém para perguntar as coisas para mim. Alguém para se interessar pelas coisas que eu gosto. Então não precisa não. Aquilo comoveu tanto ela, que ela falou assim, eu ia dar 1 quilo de arroz e de feijão. Eu dei 1 quilo de arroz, dei 1 quilo de feijão, dei um pouco de farinha, dei um pouco de leite e ele levou. Meus irmãos, essa é a verdadeira caridade. Ela deu sim. Mas ela teve no momento, talvez a espiritualidade a envolveu com muito carinho, e ela socorreu aquela criatura na sua maior necessidade. E conversou com ele, e falou com ele principalmente que o mais importante de tudo era ele estudar. Porque se ele estudasse, algum dia, ele não precisaria mais estar batendo na porta dos outros e pedindo. Isso ficou marcado para ela, e ela contou para nós, e eu falei, quando Paulo nos coloca fora da caridade não há salvação, é esta caridade. Quando o Meimei nos coloca, a caridade não é dar, é dar-se. Ela deu o alimento que aquela criança precisava levar para casa, mas ela também doou uma parte do coração dela para aquela criança. Muitas vezes nós não temos tempo para fazer isso. Na época ela estava em casa, era um dia, um final de semana, um sábado, ela estava em casa, e na cabeça dela veio aquilo. Talvez o anjinho da guarda dela deve ter falado na cabeça dela, essa criança precisa de você. Conversa com ela. Pergunta as coisas para ela. E ela falou que aquilo foi surgindo de uma maneira, de uma expectativa que ela não tinha muita noção, mas que ela conseguiu fazer a caridade. E essa é a verdadeira caridade. E meus irmãos, quando esta verdadeira caridade reinar na terra, nós não teremos mais espaço para o mal. O bem vai estar presente no planeta Terra. Quando nós nos dispusermos a fazer a verdadeira caridade, nós com certeza implantaremos na Terra o mundo de regeneração.
E nós estamos caminhando para isso. Caminhando em busca disso. Todos vocês devem conhecer a nossa IAM. A IAM, a Instituição Assistencial Meimei, é o braço social da nossa casa. É lá que nós socorremos os nossos irmãos que chegam aflitos. A família, as pessoas chegam lá e dizem no serviço social: eu não tenho nada para colocar na panela. Eu não tenho nada para servir para os meus filhos. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho onde ficar. E a IAM, através do seu trabalho, no primeiro momento que essa pessoa chega, o que a IAM faz? Ela dá. Ela doa. Recebe-se a cesta básica, recebe-se roupas, calçados, recebe-se aquilo que é necessário naquele momento. Mas, após a doação, há o convite da IAM para que aquela família, ou aquela pessoa, ou aquelas pessoas que procurem a IAM, a vir para a IAM, para aprender como buscar novos rumos para a sua vida. E aí, meus irmãos, é o lema da nossa IAM: dar o peixe ou ensinar a pescar? No primeiro momento, a IAM dá o peixe. Porque dizem que saco vazio não para em pé, não é isso? Barriga vazia também não para em pé. A IAM, no primeiro momento, dá o peixe, mas depois ela faz o convite. O convite para o ensinar a pescar, a buscar uma nova perspectiva para a sua vida. Meus irmãos, são todos que chegam ali e tudo bem, eles recebem e viram pessoas totalmente diferentes, vão buscar. Não, não é todo mundo. Não é todo mundo. Porque não é todo mundo que está preparado ainda para mudar. Mas a IAM continua fazendo o seu trabalho. Porque se uma daquelas famílias que chegar ali houver esta mudança do, em vez de pedir ir pescar, a IAM já cumpriu o seu objetivo. Então, meus irmãos, como o Chico, né, tem uma história muito interessante do Chico, que um médico foi procurá-lo. E esse médico foi procurá-lo porque, assim, tinha na casa dele tinha uma varanda. E um mendigo resolveu se instalar na varanda da casa dele. Então, ele estava dormindo lá. Aí ele foi procurar o Chico e falou assim: ó, Chico, tem uma pessoa dormindo na varanda da minha casa. Eu estou te procurando porque, assim, não porque ele não queria um mendigo lá, tá, gente? Ele simplesmente porque ele queria um lugar para que ele pudesse, porque tinha à noite chovia, estava frio, né? Ele não tinha como se alimentar, até ele dava comida para ele, mas ele estava preocupado com aquele mendigo. Aí ele falou assim: olha, Chico, eu já tentei de tudo. Primeiro eu conversei com um vizinho. O vizinho tem um quartinho lá no fundo e eu pedi para ele tudo e ele deixou ele ficar lá naquele quartinho. Mas não é que uma noite ele ficou lá, depois ele apareceu de novo e estava dormindo na minha varanda? Aí ele falou, aí o que eu falei? Bom, ele não quer ficar no vizinho, só dorme aqui. E ele preocupado com a saúde daquele homem. E aí ele foi procurar um desses albergues. Levou o mendigo para o albergue. Meus irmãos, ele ficou uma noite no albergue. Na noite seguinte, ele estava na varanda da casa dele. Ele falou para o Chico: Chico, eu não sei mais o que fazer. Esse homem, se tiver um frio muito grande ou chover, ele pode morrer. Aí o Chico falou assim: meu irmão, acalme o seu coração. Não queira modificar as coisas que no momento não podem ser modificadas. Aí ele não ficou meio sem entender. Aí ele falou: a espiritualidade está aqui do meu lado.
E está me falando que esse homem é a encarnação de um grande fazendeiro. E antes, a última encarnação, ele foi um fazendeiro muito déspota. E expulsou muitas pessoas das terras dele. E essas pessoas tiveram que viver nas ruas, sem um acolhimento. Quando ele desencarnou, ele se sentiu muito culpado com isso. Ele tinha um sentimento de culpa de não ter abrigado essas pessoas. E quando ele volta para o planeta Terra, ele continua com esse sentimento de culpa. E o Chico diz para ele, enquanto ele não vivenciar toda essa libertação desse sentimento de culpa, ele não vai se alojar em nenhum lugar. Pode ter certeza que daqui a alguns dias ele não estará mais na sua varanda. Ele vai para outro lugar. Porque ele não tem parada. Ele não quer ficar em nenhum lugar. Porque ele se sente com a necessidade de ficar ao relento por aquilo que ele causou aos outros em outra vida. Meus irmãos, então, a gente olha para os nossos irmãos que vão lá para a Porta de Fabiano. Quem trabalha na Porta de Fabiano, se alguém trabalha aqui, são os nossos irmãos que vivem na rua. Quantos deles a Porta de Fabiano consegue reerguer? Consegue tirar do vício, das drogas, da rua? A pessoa consegue arrumar um emprego, consegue alugar um quartinho e vai trabalhar. E quantos não consegue? Mas por que será que não consegue? Nós sabemos as histórias de vida dessas criaturas em vidas anteriores? Não. Nós não sabemos. Portanto, nós não podemos condenar ninguém. Ah, ele gosta de viver na rua. Ele é um preguiçoso, é um vagabundo, não quer trabalhar. Meus irmãos, nós não podemos condenar ninguém. Nós não conhecemos as histórias de vidas passadas das criaturas que vivem nas ruas. Portanto, nesse momento, a Ian faz o quê? Ela dá. Mas, ao dar, ela também vai ensinar a pescar. Ela também vai ensinar. Aquele que quiser aprender, vai aprender a pescar. Às vezes nós estamos na rua, né? Somos abordados na rua por pessoas que querem a nossa ajuda. Uma moedinha, né? Algo que você possa dar para eles. E é muito interessante que a gente fala assim, né? Ah, eu dou, porque eu quero me livrar logo. É ou não é, meus irmãos? Quero logo fechar o vidro. A periculosidade hoje está muito grande. A gente tem até medo de abrir o vidro. Não é? Eu dou. Mas aquilo que eu falei, esse dar, qual é a intenção? Realmente eu tenho a intenção de matar a fome daquela criatura ou eu quero me livrar dele? Realmente eu tenho a intenção de trazer algo de benefício? A gente fala, ele vai beber. Não é, meus irmãos? A gente fala isso, ele vai beber. Mas a sua intenção não foi para que ele bebesse? Dar aquilo para ele vai ter um efeito de caridade. Meus irmãos, todas essas situações que nós vivemos na rua são situações que acontecem conosco. Ontem mesmo eu estava parado aqui na Caminho do Mar, no farol ali da Lions, e ali tem várias pessoas pedindo. E um senhor, ele estava pedindo. E o carro da frente, a moça estava parada, ela abriu o vidro. E o que foi mais interessante, estava eu e a minha esposa, o que foi mais interessante é que ela deu para ele um pedaço de bolo. Acho que tinha um bolo dentro do carro e deu a ele um pedaço de bolo. Gente, a alegria daquele homem foi surpreendente. Ele simplesmente, ele vinha para o meu carro, mas ele não precisou mais vir. Ele foi lá para a calçada e foi comer um pedaço de bolo feliz da vida. Entendem que naquele momento, aquele bolo que aquela moça deu,
estava magnetizado por uma energia, onde essa energia, talvez para aquela criatura, ia naquele dia fazer com que a vida dele fosse melhor. Portanto, ela não só deu, mas ela deu-se. Essa é a verdadeira caridade. Quando a gente dá com a intenção de dar-se. Quando a gente dá com a intenção de oferecer ao outro alguma coisa. Meus irmãos, lá na IAM, nós temos todos os sábados uma tarefa, uma atividade que chama Programa Alta de Souza. Nós trabalhamos com crianças carentes que vêm da rua. Situações, milhares de situações vivemos ali. Abandono, fome. Mas o que a gente dá lá na nossa IAM não é só o alimento para o corpo. É o alimento para o espírito. Tanto que tem alguns dos nossos irmãos que vão lá, hoje em dia, nós oferecemos um café para eles. Gente, café é um pão com manteiga e suco, tá? Nós oferecemos isso para eles. E tanto que tem alguns nossos irmãos que chegam depois. Aí eu falo para eles, mas vocês não vieram tomar o café? Não, tio. A gente não está vindo buscar isso aqui. A gente está vindo buscar outra coisa. Vocês percebam que não é mais o alimento material, mas é o alimento espiritual. Aí nós estamos fazendo a verdadeira caridade. No primeiro momento, quando ele chega com fome, ele vai comer. Ele tem que comer. No segundo momento, ele vai aprender a pescar. Ele vai aprender a buscar. E ali nós vivenciamos muitas situações. Todas as famílias se modificam? Claro que não. Todas as famílias se modificam? Óbvio que não. Mas se uma se modificar, já cumprimos a nossa tarefa. Portanto, meus irmãos, comecemos pelo pouco. Porque para mudar o mundo, nós precisamos mudar o nosso círculo social. Nós não podemos mudar o mundo da hora que a gente quer. Certa ocasião, eu estava aqui na rua Marechal Deodoro. Eu fui no médico, ali perto do terminal Ferrazópolis. Fui no médico, parei e estacionei meu carro. Fui ao médico. Quando estava voltando do médico, eu abri o carro, tudo, a gente entrou no carro, mas algo me chamou muita atenção. Ali próximo tem um Banco Itaú. E próximo ao Banco Itaú, do lado do Banco Itaú, tinha uma senhora, não era um senhor, era uma senhora. Ela estava sentada ali pedindo. Mas o que me comoveu não foi ela pedindo. O que me comoveu é que de lá de dentro saiu um rapaz. Ele não devia de ter 20 anos. Sabe esses estagiários do banco? Ele não devia ter 20 anos. Ele saiu, passou por aquela mulher e na esquina tinha um carrinho de cachorro-quente. E era mais ou menos um pouquinho depois da hora do almoço, se vê que ele estava indo embora, né? E ele foi comer. Ele pegou, pediu um cachorro-quente e eu prestando atenção nisso. Até falei para minha esposa, espera um pouquinho. Aí ele foi, pegou o cachorro-quente. Mas o mais incrível para mim não foi isso. Foi que ele voltou, sentou do lado daquela mulher, no chão mesmo. Cortou o sanduíche no meio, deu metade para ela. Olha, a senhora não quer? E ficou com a outra metade para ele. E os dois começaram a comer e a conversar. Meus irmãos, caridade matou a fome, mas não foi só isso. Foi a intenção dessa caridade. Dar esmola é caridade? É, mas dependendo da sua intenção. Às vezes nós estamos com os nossos filhos no carro, né? E vem crianças pedir. Uma dica, deixa umas balinhas, uns pirulitos dentro do carro. A hora que eles chegam, o tio não tem dinheiro, mas tem pirulito. Gente, eles adoram. Eles amam. Pode dar. Eles saem felizes da vida. Eles saem reluzentes porque você deu um pirulito.
quando nós temos crianças. Se são pessoas, tem um saco de bolacha dentro de carro, tem alguma coisa que você possa dar. Gente, as pessoas saem felizes. É porque nessa intenção não é o dar só, é o dar-se. É oferecer aquilo que a gente tem. E quando a gente oferece, como na música aqui, que o Léo cantou aqui, quando a gente oferece um pouco de nós, sempre fica um pouco de perfume nas nossas mãos. Quando a gente oferece um pouco de nós, sempre algo fica em nós. E dar do pouco que se tem, como ele coloca na música, engrandece o doador. E quando a gente dá do pouco que a gente tem, não é do material, não. É de nós. Quando nós damos um pouco de nós ao outro, nós ficamos com um pouco de perfume nas nossas mãos. Meimei, esse espírito magnânimo, ela nos diz que oferecer um pouco de nós é sim transformar o planeta Terra. Como eu disse já no início, se nós todos praticarmos a verdadeira caridade, na Terra não haverá mais lugar para o mal. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ou na Bíblia, há uma citação de Jesus durante as bem-aventuranças que ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, se nós formos misericordiosos com os outros, também obteremos misericórdia para conosco. Quando nós falamos no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, meus irmãos, é na mesma medida, tá? Eu vou ser perdoado dos meus problemas, das minhas dificuldades, a partir do momento que eu também começar a perdoar. É a famosa lei de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Portanto, nós precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento. Vamos dar? Damos sim. Mas também precisamos dar um pouco de nós. Meus irmãos, eu gostaria, nessa tarefa do programa Alta de Souza, alguns anos atrás, nós tínhamos programado uma festa para o Dia das Crianças. E nós tínhamos pedido para a Ian, fazer um bolo. E eu não sei por quê, por qual problema, o que aconteceu, não sei o que aconteceu, o bolo não foi feito. E você sabe, né, gente, criança quer bolo para cantar parabéns, que é o que eles querem. E a gente ficou muito preocupado. Falou assim, gente, não vai ter o bolo? Tinha lá um lanchinho para eles, mas tinha que ter o bolo. Aí a gente falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar um bolo aí numa doceria. Gente, alguns anos atrás não existia essas docerias de monte, essas casas de bolo que tem hoje em dia, não existia. A gente falou, olha, quem está aberto agora, procuramos, quem está aberto agora esse horário é aquela Bariloche ali na Kennedy. Bolo baratinho. Gente, mas vamos arrecadar. Quanto você tem? Quanto você tem? Quanto você tem? Arrecadamos e fomos lá. Quem foi, inclusive, foi minha mãe, que na época era tarefeira lá. E ela trouxe um bolo. Juro por Deus, gente, é aqueles desse tamanho assim. Falei, só se for uma fatia de frios para cada um. Falei, gente, deixa os adultos. As mães, infelizmente, comem, as crianças vão comer. Tá bom. A gente já estava começando a organizar para ir cantar o parabéns. Para quem conhece a Ian, nós temos um refeitório ali no início. Vem o porteiro falando assim, tem uma senhora aí. Uma senhora? Uma senhora aí. Ah, tá. Aí eu pedi para quem? Pode deixar ela entrar. Meus irmãos, apareceu ali um bolo que mais ou menos devia de ter uns 10 quilos. Desse tamanho. Aí eu falei assim, mas... Não, eu vim trazer esse bolo para vocês. Mas quem que pediu para a senhora? Não.
Eu sonhei, na noite passada ou na anterior, eu sonhei que eu precisava fazer um bolo e trazer aqui no sábado. E falaram para mim, ó, você vai, faz esse bolo e leva lá na instituição assistencial Meimei no sábado de manhã. Meus irmãos, aquilo foi um exemplo daquilo que quando a gente dá e dar-se, nós também recebemos. Portanto, essa mulher trouxe esse bolo, sonhou. O mais incrível que é assim, gente, eu peguei o bolo, pus em cima da mesa. Quando eu voltei para agradecê-la, eu não a vi mais. Perguntei para o porteiro, ele falou, por aqui ela não saiu. Falei, tá bom então, ela deve ter pulado o muro. Meus irmãos, não sei, mas a espiritualidade nos socorreu naquele momento. E assim nós seremos socorridos na medida que nós socorremos os outros. Muito obrigado, Deus os abençoe, um sábado maravilhoso, um domingo ainda melhor. Gratidão. Nós que agradecemos as palavras. Muito obrigado, Walter. É muito bom, né? Quantas reflexões nós temos aqui, né? Eu estava ali pensando quantas oportunidades perdemos no nosso dia a dia de dar-se, né? Quantas passam por frente de nós e nós não notamos, né? Mais uma vez, obrigado. Vamos agora, mais uma vez, nos acalmarmos, fechar os olhos, sentirmos confortáveis nas cadeiras, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela escolha, nós escolhemos estar aqui, agradecer por termos uma família, por trazermos os nossos filhos e ensinarmos para eles o Evangelho de Jesus. E agradecidos que estamos, vamos orar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Enquanto aguardamos o encaminhamento para a assistência, queria complementar um pouquinho que o Walter nos disse sobre a IAN. A nossa querida Vanessa diz o seguinte: o propósito da IAN é deixar de existir. Aí você fala, ué, como assim? Uma instituição assistencial que tem como propósito sumir? Sim, porque o dia que ela sumir é porque não precisamos mais da assistência. Todos aprenderam a pescar, né? Então, acho que isso é importante. E para quem quer dar-se, né, só entrar no site. Lá tem um linkzinho, um link do voluntariado. Vocês vão preencher uma fichinha e isso vai cair lá num departamento que depois vai entrar em contato com vocês e aí vai ter todo um processo lá onde vocês vão se cadastrar, vamos dizer assim, né, para a tarefa que vocês tenham aptidão, que vocês gostariam e que aí estiver precisando, tá? Então é só entrar lá no site. Relembrando, são 300 famílias, são cerca de 1.000 pessoas que são atendidas, né, no nosso programa. Se eu não estou enganado, são 20 oficinas que nós temos lá. Então, é uma instituição bem grande e sempre precisa de braços. Sempre. Sempre tem trabalho. O trabalho lá é contínuo, não termina. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar aqui em silêncio e nos vemos aí no próximo sábado. Muito obrigado.